Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos comentar aí sobre os leilões, primeiros leilões de maio, e tem coisa muito interessante aqui. Começando pelas NTNBs, Tesouro IPCA com juros semestrais para 2026, esse aqui paga juros, tá pessoal? É um pouquinho diferente do nosso. O governo conseguiu vender 3 bilhões, olha ó, 750 mil papéis, mercado absorveu tudo, interessante isso aí, numa taxa de 3,4, uma taxa um pouquinho menor que a taxa do Tesouro. Muito interessante esse dado. IPCA 26, mercado comprou legal. Depois nós tivemos as NTNBs mais longas, o 2030, que ainda é parte intermediária da curva. Olha aí, ó, 1,5 milhão de papéis ofertados, 1,5 milhão vendidos, certo? Então realmente confirma aquilo que foi divulgado aí, questão de um pouco mais de um mês atrás, de que esses papéis são realmente a preferência do mercado. É só a gente ver pelo volume financeiro, ó. 6 bilhões aqui no 2030 versus 3 bilhões no 2026 e 448 milhões no 2055, que também é um volume interessante para esse prazo. Então, pessoal, vejam aí, numa taxa de 4,07%, uma taxa aí que está oscilando, né, nessa casa aí no Tesouro também, um pouquinho acima de 4%. Bom, a gente acha que esse prazo, esse papel aí é muito bom, certo? Tanto aqui como no Tesouro. Pré-fixado com juros semestrais, aqui já começa a ver um dado interessante. Olha só, no prazo de 2027 a uma taxa de 8,6, o Tesouro ofertou pouco, mas o mercado comprou a menos da metade, 25 milhões, um troco, botou um troquinho lá. Quer dizer, o mercado já desprezou essa taxa aqui, pessoal. Abaixo de 9%, o mercado já não quis tudo que foi ofertado, e o que foi ofertado foi pouco, hein? Então, outro dado bem interessante para a gente pensar a respeito. Já o 2031, o Tesouro ofertou um pouquinho mais do que o habitual, ofertou 300 mil, estava aí ofertando 50, 150 mil. Numa taxa de 9,2, o mercado comprou tudo, gente, certo? Então o mercado tá sempre comprando a NTNF 2031. Tesouro Selic, pessoal. Aqui é que vem um dado bem interessante. Olhem isso, pessoal. Eles têm nos leilões o 22 e o 27, tá? Nós não temos o 22 no Tesouro Direto. Vejam aqui o que aconteceu, gente. 1,5 bilhão de reais em volume financeiro. Isso aqui me chamou muito a atenção, muito mesmo, certo? Porque nós temos aí o dobro disso no 26, no IPCA 26, nós temos 4 vezes isso no IPCA 30. Bom, nas NTNFs e no 55 são papéis de menor preferência mesmo, não dá para comparar, mas antigamente isso aqui era assim 10 bilhões de reais por leilão, era uma coisa assim fantástica. E esse leilão aqui no dia 6 de maio, pessoal, bem como esses da NTNF, já foram após a divulgação da nova taxa Selic. Já foi com a taxa Selic a 3,5% e já foi com o novo cheque pré-datado do cupom para 4,25. E o mercado não quis, porque o Tesouro já ofertou muito pouco, certo? Ele provavelmente já tinha aí algumas informações de que não haveria grande aceitação e foi menor ainda do que o Tesouro Nacional estimou. Muito interessante isso, minha gente, muito interessante. A taxa praticamente não se mexeu muito, tá? Depois nós vamos mostrar isso nesse ano, como está se comportando, para a gente ter uma visão mais clara. Mas assim, ó, o mercado não quis Tesouro Selic, mesmo com todo esse aumento. Né? E aí vem aquela questão, né? Não quero polemizar demais,
mas alguma polêmica sempre vai acabar tendo, né? Se era justamente esse aumento da Selic, e se a gente pensar o seguinte, 3,5 para 4,25, na próxima reunião 4,25, né? De repente, se colocar ali mais 75 pontos básicos, já vai para 5 na metade do ano, e isso realmente está sendo a passos mais largos. Mas coloca em xeque assim, mas não era isso que o mercado queria? É uma pergunta a fazer, né? E o Banco Central está fazendo. E, no entanto, o Tesouro Selic, ó, largado as traças. O que a gente pode pensar é o seguinte: talvez eles estejam pensando como eu, que não adianta colocar muita coisa lá, porque vai e vale mais a pena colocar onde eles colocaram, que foi nos pré-fixados, que a gente vai ver em seguida, que rendem muito mais, certo? Vale mais a pena colocar em Tesouro IPCA, que rende muito mais? Sim, certo? Mas talvez, e aí o que eu vou falar é meio polêmico assim, talvez o Banco Central não tenha feito a melhor comunicação. Por que eu digo isso? Isso é só uma opinião. Eu digo isso porque é o seguinte, gente. Me parece assim, ó, quando você vai negociar um carro usado, vamos dizer, tá? Se você é o vendedor do carro e você quer 50 mil no seu carro, você vai ali tentar vender o seu carro a 55. Que aí vai chegar ali o famoso choro do brasileiro, a negociação, não estou criticando, tem que negociar mesmo. Ele vai ter o choro, você vai baixar para 50 ou algo próximo disso para tentar conseguir o preço que você quer. E se você é o comprador, na sua negociação você vai chegar e você vai tentar sempre baixar mais. Você pode pagar 50 mil, vamos dizer, acha que é o preço justo naquele carro. E aí você vai dizer, não, mas eu posso pagar 45 e não sei o que e tal. E aí tenta sempre jogando menos para também ter uma margem e chegar no preço que você pode. E o vendedor, pelo seu lado, também no preço que ele quer vender. Então ele bota um pouquinho mais e o comprador atira para um pouquinho menos. Negociação, entenderam o que eu quero dizer? Eu acho que o Banco Central não foi bem nisso aí. Essa é a minha opinião, tá? E aí justifica esse verdadeiro fiasco de vendas de LFT. Simplesmente não conseguiu vender, tá? E vendeu muito pouco. Porque assim, o mercado deixa bem claro o que ele quer. Ele quer Selic a 6, 6,5, esse é o que aparece no Boletim Focus. Tem alguns analistas autônomos aí que estão falando Selic em 9, pessoal. Olha a que ponto chegaram as coisas. Selic em 9%. Quer dizer, é para simplesmente sufocar a economia. É uma economia aí que já vai, que assim que acabar a pandemia já vai sair cambaleante, né? Porque desemprego alto, os dados do desemprego nos Estados Unidos mostraram números aí não muito bons. Então, vocês acham que no Brasil vai ser bom? Então, assim, ó, uma economia que vai sair cambaleante dessa pandemia, vai dar passos fracos, ruins, e vai ter uma Selic lá em cima. Então é complicado, gente. Isso aí é temeroso, certo? E aí o que acontece? Aí o Banco Central larga assim, já surpreendeu o mercado aumentando de 2 para 2,75, tá, e prometeu mais 75. Eu acho que agora simplesmente não precisava ter jogado na mesa mais uma carta dizendo que vai aumentar mais 75. Porque eu vejo assim que o Banco Central não tem muita carta na manga. Não tem muita coisa mais a mostrar. Meio que já revelou tudo. E tá assim, ó, o mercado você quer quanto e eu vou dar. E aí eu acho que essa não é a melhor posição para estar numa situação de mercado, certo? Porque ele podia, por exemplo, ter aumentado 100 points base e ter dito assim, viés de alta, e não expressar outro número, certo? Porque na verdade ele acabou aumentando de novo 150 pontos, né? E o mercado nem deu bola, essa que é a verdade, né? Como vocês veem aqui,
simplesmente não comprou a LFT. Então não sei se foi a melhor decisão ter colocado todas as cartas na mesa, deixado bem claro para o mercado como é que vai ser a próxima reunião, já mais 75 pontos base, e agora o mercado... E aí a gente vê também na NTNF, né? O mercado desprezou aí uma taxa boa, 8,6 para 2027, coisa que não fazia. Então pode ter influência disso, sim. Pode ter influência disso. Eu achei que foi um pouco precipitado a tirar mais essas cartas, porque eu acho que o banco não tem reserva do que colocar. Se o mercado começar a exigir mais, vai fazer o quê? Vai pagar 9% na Selic? Né? Como alguns estão querendo, alguns analistas fora da questão do Focus. É uma pergunta, né, gente? Então, assim, eu vejo esse fracasso aqui de vendas de LFT muito em parte pelo comunicado do cupom, certo? É a minha opinião, é uma opinião crítica, sim, certo? Mas também não vou deixar de fazer a crítica quando eu acho que ela é pertinente. E agora, os prefixados comuns. E olha aqui, pessoal. Ofertas aí de 5 milhões de papéis, 8 milhões de papéis, 7 milhões de papéis, e o mercado absorve tudo. Tudo. Eu fiz uns gráficos com várias informações sobre os leilões de LFT e LTN esse ano, que nós vamos abordar em seguida. Tá? Aqui, pessoal, vejam que todos rendem mais que a Selic prometida, mas olha só, 1º de janeiro de 22, que é o final desse ano, né? 31 de dezembro de 21, né? Então, o final desse ano é 4,83. E aqui eles compraram 4 bilhões e 800. Então, assim, também não dá para entender por que ficou tanto Tesouro Selic na prateleira, certo? E podiam ter comprado 150 mil, que não é muito para esse mercado. Foi só 1 bi, né? Podia ter comprado aqui, comprou 2/3, podia ter comprado 100%. Qual é a Selic implícita aqui? Ficou Tesouro Selic lá, 4,75, gente, no fim desse ano. Então, 4,25, e aí um outro aumento de 50 pontos base. Pelo menos é o que está na precificação dos prefixados. Qual é a Selic implícita? 4,75. Por quê, gente? Por quê? Porque ficou lá, o Tesouro Selic ainda foi desprezado, certo? Então, se ele foi desprezado aqui para 2027, e se ele pagaria mais do que isso, ele não deveria ser desprezado. Quem deveria ser desprezado é esse pré-22. Mas o pré-22 foi amplamente aceito, inclusive, ali, ó, gente, inflação desse ano 5%. E eles estão comprando abaixo da inflação. Aí tem outra pergunta. Será que o mercado já vê uma inflação nessa casa aqui? É uma pergunta. Eu acho muito arriscado pensar em inflação tão baixa assim nesse prazo tão curto aqui. Mas, não sei, o que justificaria comprar quase 5 bilhões de reais num papel pagando apenas 4,83, quando a gente tem aí um Banco Central aumentando a Selic do jeito que o mercado quer, certo? E o mercado quer muito mais do que aquilo, e com uma inflação maior do que isso também. É uma questãozinha a pensar, né? Então eu acho que tem alguns agentes financeiros que não estão embarcando nessa, e de repente o Banco Central pode mudar radicalmente os seus comunicados, parando em 4,75. O que também não seria muito perspicaz, na minha opinião, porque faria assim... Agora ele está numa posição de vamos aumentar até o céu é o infinito. E daqui a pouco pode ser que pare e reverta a tendência de ações. Isso eu acho ruim, né? Porque aí não está preparando o mercado para um fim próximo desse aumento da Selic. Pelo menos é o que está implícito aqui na taxa do pré-22. Não vale a pena colocar 5 bilhões num papel que paga só 4,83 se a Selic vai continuar disparando. Esse é o raciocínio follow the money, né? Seguindo o dinheiro. Então é bem contraditório com o que o Banco Central está colocando nos comunicados. Então assim, gente, a coisa está um pouco mais confusa, certo?
Bom, vocês viram claramente que nós não achamos que foi produtivo o comunicado do Banco Central. Bom, agora vamos ver outros dados aqui para nos ajudar a entender o que está acontecendo agora. Aqui então, os leilões de LFT, Tesouro Selic desse ano. Baixei todos os ali desde janeiro. Depois eu transformei aqui para produzir esses gráficos aqui, gente. Olha só o que está acontecendo com o volume financeiro de março para cá. Tá sendo realmente muito pequeno. Também teve momentos assim de poucas vendas em fevereiro, em janeiro também. Alguns picos. Mas, assim, a maioria do tempo, a maior parte do tempo, é com vendas abaixo de 5 bilhões de reais. Tá? Aqui é bilhões por semana, certo? Teve ali na metade para o final de março uma venda expressiva, certo? Que a gente achou que, bom, agora vai andar, mas foi aquele momento. Depois não aconteceu mais, certo? E aqui tem realmente essa visão temporal dessa tendência e a maior parte das vezes abaixo de 5 bilhões. Tá? Essa é a realidade do Tesouro Selic agora. E a taxa, gente? Olha só. Aí essa taxa, de certa forma, eu acho que vem num alívio. Porque, pelo menos com essa promessa de altas da Selic, a taxinha começou suavemente a cair nos leilões, certo? Por isso que eu queria mostrar isso aqui para vocês, que tá caindo nos leilões. Isso aí pode ser um bom prenúncio, pode ser um bom sinal para quem tem aí o Tesouro Selic e está ali aguardando de repente um ganho naquela taxinha extra. Pode ser que aconteça. Vamos observar as próximas semanas, os próximos leilões. Pode ser que venha aí uma tendência de queda na taxinha. Vamos ver. Aqui, da semana que a gente acabou de mostrar, olhem, pessoal, como ficou a alocação deles. Olha só. Ficou mais intenso ainda o tipo de alocação que eles tinham feito na semana anterior, em que tinha predomínio de prefixado com uma parte boa de NTNB, de Tesouro IPCA, e o Selic com uma parte menor. Agora isso ficou mais intenso ainda. Mais intenso ainda. Né? Vejam que interessante. O volume financeiro foi de 29 bilhões de reais, um pouquinho menor do que na semana passada, mas eu vejo, aí por isso que eu deixei essa frase aqui, o Tesouro honrou todos os compromissos do primeiro semestre. E aí, pessoal, não, a gente tem que, assim como eu critico também ali a questão que eu achei que o comunicado do Copom não foi feito da melhor forma, nós também temos que falar a realidade aqui, né? O Tesouro honrou de fato todos os compromissos no primeiro semestre, ponto, tá? Então vamos transformar essa interrogação num duplo ponto de exclamação. E aí vocês vão lembrar do verdadeiro pânico que algumas pessoas tentaram fazer, querendo dizer que o Tesouro não ia honrar, ou que o Tesouro não ia ter caixa, ou que o Tesouro ia dar calote, e por aí vai, certo? Então nós vimos isso assim a rodo no final do ano passado, até bem pouco tempo atrás, já em 2021, nós vimos alguns agentes de imprensa falando isso. O que eu espero agora, pessoal, que vocês vejam aqui na realidade o que está acontecendo. O Tesouro honrou, o Tesouro tem muito lastro, certo? E o que eu vejo agora? Por que essa frase agora? Por que eu estou tocando nesse vespeiro agora? Porque é o seguinte, o volume de emissões de dívida está diminuindo um pouquinho, gente. Isso é bom, isso é bom. O Brasil está emitindo menos dívida. Eram 32 bilhões na semana passada, na anterior tinha sido 40. Está caindo esse volume. Os compromissos foram honrados, todos aqueles NTNC 21, NTNF 21, LFT 21, vários prefixados 21, né, para o primeiro semestre. Tudo isso já foi pago, já é passado,
certo? Foram feitos alguns leilões de rolagem que foram ali alguns bilhões, não foi tanto dinheiro assim. O Tesouro honrou tudo, certo? E agora está emitindo um volume um pouquinho menor de dívida, o que é muito bom, certo? Então, pessoal, quando vier aquela pessoa assim que não sabe e tal, mas será que o Tesouro vai dar calote, aquela coisa? Mostra isso aqui, mostra ali todas as manchetes que saíram no final do ano passado dizendo que não vai honrar porque vai precisar arrecadar tanto, vai precisar não sei o quê. Eu me lembro das caretas que um gestor fazia numa live. O Tesouro vai ter... Isso foi em agosto ou setembro do ano passado. Ele dizia assim, ele vai ter que emitir 120 bilhões em dívida por mês até dezembro. E ele fazia uma cara, assim, umas caretas, como dizendo que o Tesouro não fosse conseguir isso. Olha, que ridículo. Que ridículo. Sabe? Então, assim, pessoal, quem ainda cai nessa lorota, tá, de que o Tesouro vai dar calote, ou esse tipo de coisa, por favor, acorda para a realidade. Acorda para a realidade, certo? Bom, então, gente, estamos observando isso. Redução do volume emitido de dívida, o que é muito interessante. Sim, o Tesouro honra os compromissos, tem muito lastro, não tem com o que se preocupar aqui, certo? Tanto é que o tão badalado FGC, Fundo Garantidor de Crédito, o que ele tem lá na maioria da sua composição? LFT, tá? LFT, pura e simplesmente LFT. Olha só que interessante essa alocação, 60% das compras em pré-fixados com aquelas taxas ali que vocês viram. Bom, e agora, pessoal, esse fenômeno, né, que a gente já vem sempre falando. Nossa, tem mais gráfico aqui. Vamos explicar primeiro essa parte aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Peguei todos os leilões de prefixados esse ano, de 2021, na volta 1. Por quê? Porque a volta 2 é das instituições dealers, tá? As instituições dealers, elas têm como função assegurar a liquidez no mercado secundário. Então, naqueles leilões, tá? Eu não vou considerar como dado geral do mercado, porque eles têm uma finalidade específica, que é manter a liquidez do mercado secundário. Então aquilo ali é para aquela finalidade, certo? Não tem uma aplicação muito geral. Já a primeira volta, sim, são todas as instituições, até seguradoras, tá? Podem participar dos leilões e compram títulos públicos. Então vejam aqui, gente, o percentual de aceitação. Como é que eu achei esse número? Simples. Eu pego o total de papéis que foram vendidos e divido pelo total de papéis ofertados. E olha aqui, pessoal, quantas vezes dá um número diferente de 100%? Muito poucas vezes. Aqui não deu 100%, deu 86%. Depois a gente tem uma longa série de 100%. Houve um dia aqui, 4 de fevereiro, que houve poucas compras aqui, 47%. Foi no pré-23 a uma taxa de 5%. É isso? Não, peraí. É essa linha aqui. Vamos destacar essa linha aqui. Isso aconteceu em 4 de fevereiro de 21. Realmente, era a estratégia do momento, tá? Por quê? Porque era o pré para julho de 24 uma taxa de 6,3. Agora essa taxa parece fraca mesmo. Bom, enfim. E aqui eu fiz o gráfico. Então, gente, eu acho que, olhando esse gráfico aí, olha a aceitação de prefixados que o mercado tem ao longo do tempo, tá? E aqui são dias corridos, tá? No eixo X. Quer dizer, não tem o que comentar, né? Houve ali uma pequena não aceitação de alguns papéis em março. Não, isso aqui se refere a janeiro, fevereiro. Não, espera. O gráfico aqui tá... Ele começa no... Isso aqui é maio, isso aqui é janeiro, tá? Então aqui é fim de janeiro. Então foi ali aquele momento ali, começo de fevereiro, fim de janeiro. Então, pessoal, não tem o que dizer, né? Eles compram mesmo prefixado, eles têm plena confiança nessas taxas. E aí tem outra informação muito importante aqui, porque a gente já questionou bastante ali
4,8 para o fim desse ano, os caras estão comprando forte. 4,8, gente. Talvez nem chegue na inflação. Mas assim, os outros prefixados de mais tempo, aí sim a gente pode também dizer assim que não é só a questão da previsibilidade que o prefixado dá. É também, eles podem estar apostando também nessa questão de uma inflação menor, certo? Por quê? E isso fecha, né? O cupom já está com o jogo aberto de que vai aumentar a Selic. Até que ponto não sabemos, mas vai aumentar até controlar a inflação. E isso dá certo. A gente já viu em movimentos no passado da Selic que o aumento da Selic realmente controla a inflação. Então é isso, a inflação vai cair. Então eles estão ali, ó, 100% nos prefixados. Então, quem está no Tesouro aí, de repente com o pré-26 a 6,5%, a 7%, fique tranquilo, porque nesse prazo aí a inflação vai cair com certeza, certo? É capaz de cair e inclusive de dar tempo até do Tesouro voltar a reduzir a Selic no futuro, certo? Por exemplo, dentro da vida útil do prefixado 26. Plenamente possível. Plenamente possível. E aqui, gente, as ofertas, aqui o gráfico não muda muito, tá? Aqui as ofertas são relativas à estratégia do Tesouro, tá? E aí as últimas ofertas o gráfico está invertido, né? Porque a nossa leitura começa no tempo atual e desce para o passado, né? Aqui só vamos trazer aqui para mostrar para vocês, ó. Eu fiz as ofertas da semana e o volume financeiro de cada semana, ó. Realmente é algo assim impressionante, tá? Impressionante. E aí resumi nesses gráficos aqui, ó, tá? Então os mais atuais estão aqui. A gente vê que o volume de ofertas continua bom, certo? E o volume financeiro também. Vejam aqui, ó, na casa de 25 bilhões, 20 bilhões, aqui os leilões mais volumosos, né? E tá aí, é um papel que é aceito praticamente 100% das vezes, não tem muito o que comentar. Pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que tem muitas questões, muitas informações para a gente pensar e considerar, certo? Então, assim, eu quero destacar para vocês, eu acho que o Banco Central botou todas as fichas na mesa, botou todas as cartas, eu acho que eles não têm muita reserva se o mercado continuar tensionando, certo? Porque qual seria a reserva? Colocar a Selic em 9, né? Isso eu acho um absurdo. Então, mercado não está comprando LFT, tá? A taxinha do Tesouro Selic começou a cair, o que é um bom sinal. O Tesouro honrou todos os compromissos do primeiro semestre e assim, ó, e agora ninguém mais fala disso, né? Ninguém mais fala, olha, pessoal, nós erramos, tá? Nós achávamos que o Tesouro ia dar calote, nós achávamos que ia ser difícil, nós achávamos que a situação estava isso, estava aquilo, que o Brasil, que o Tesouro não ia conseguir rolar a dívida. Chega a cansar, né, pessoal? Chega a ser cansativa essa ladainha, tá? Então vimos ali que não tem nada disso. Vimos também o apetite voraz pelos prefixados, inclusive numa taxa de 4,8 para o final desse ano. Então é algo assim surpreendente, tá? Acho que esses números a gente tem que lembrar, certo? E como o Banco Central está aumentando a Selic com vontade, tem tudo para essa inflação responder. Então, nós vimos também uma queda expressiva do dólar, certo? Isso é muito importante. Então, isso é um dado, é uma resposta que veio rápido, tá? Nós não esperávamos uma resposta tão rápida do dólar e é uma coisa que fica também de lição para nós, tá? O dólar caindo, ele faz quem cair, pessoal? O IGPM caindo, certo? Deixa de pressionar o atacado, deixa de pressionar as commodities e aí não contamina mais tanto o IPCA, não faz salpicos de inflação em tal e tal setor e aí realmente
o número vai cair. Eu não tenho mais dúvida nenhuma disso, porque o Banco Central está com um apetite muito forte por aumentar a Selic, tá? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.